A desigualdade, ela é um problema enfrentado desde que o mundo é mundo. Então nós vamos ver desigualdade de acessos aos recursos, de desenvolvimento, de gestão desses recursos, e por isso a gente entende e compreende que o mundo ele é desigual. E essa desigualdade mais atual, a gente consegue perceber ela ali já no início do processo de colonização, quando nós percebemos e encontramos as colônias de povoamento, em que as pessoas só eram enviadas pela metrópole para ocupar aquele espaço, e as colônias de exploração, uma vez que eram retirados muitos recursos dali para atender a demanda da metrópole. Então, esse nível de desigualdade, ele já vai gerar que esses países que foram colônias de exploração, hoje, em grande maioria, são países que são subdesenvolvidos, e os países que foram apenas colônia de povoamento, em que pessoas foram enviadas para lá e que seus recursos, em grande maioria, foram preservados, se tornaram países desenvolvidos. É importante perceber que esse desenvolvimento e essas diferenças precisam ser medidos e por isso que surgem os chamados indicadores socioeconômicos. Nós temos alguns deles: o IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. O IDH, ele é caracterizado por três critérios. Nós temos renda, educação e saúde. O IDH ele faz esse cálculo e ele pode variar de 0 até 1. O interessante é que o país ele esteja mais perto de 1. Significa que esses três critérios, renda, educação e saúde, estão atingindo níveis mais satisfatórios. Outro indicador também que varia de 0 a 1 e que mede a concentração de renda é o índice de Gini. O índice de Gini, pessoal, ele é calculado para medir como que ocorre a concentração de renda naquele espaço. Para vocês entenderem, se existisse, não existe, mas se existisse um índice de Gini 1, significaria que toda a riqueza daquele país estaria concentrada na mão de um único indivíduo. Porém, é interessante pensar que o índice de Gini, ele vai mostrar quanto mais perto de 1, maior é a concentração de renda daquele país, e quanto mais perto de 0, menor é a concentração de renda. Outro fator também muito importante é a paridade do poder de compra. Esse indicador, ele é um comparativo entre o poder de compra de duas moedas. Eu tenho, por exemplo, o que R$ 1 compra e o que US$ 1 compra. Então nós vamos perceber que o dólar, ele é mais valorizado em comparação ao real e que ele tem um maior poder de compra do que a nossa moeda. A paridade do poder de compra é interessante para perceber qual que é o poder de compra daquela moeda e como aquilo impacta na aquisição de bens e serviços por pessoas que recebem naquela moeda. E é interessante, pessoal, que só o IDH de um país ele não reflete toda a realidade que aquele povo vive em relação à renda, educação e saúde. Por exemplo, o IDH brasileiro, ele não está entre os piores, porém não reflete a realidade toda do nosso país. Então, por isso que é importante compreender o IDH junto com a desigualdade. O IDH ajustado à desigualdade e observar também esses outros índices, como o índice de Gini, que eu acabei de falar. E para nós encerrarmos, é interessante lembrar que tem o PIB, que é o Produto Interno Bruto. O Produto Interno Bruto ele é a soma de riquezas geradas em um determinado período naquele país. Então, por exemplo, o PIB ele vai considerar o produto final que foi gerado. Para vocês entenderem um pouco melhor isso, para fazer este cabo de carregador foram usados diversos elementos, desde lá da matéria-prima até chegar no produto final. Este seria o produto final. Então eu entro e calculo esse cabo de carregador no PIB. Porque se eu tivesse contado todos os outros insumos anteriormente, que agora estão inseridos aqui, ocorreria o risco ali de somar duas vezes. Então, PIB, que é o Produto Interno Bruto, eu faço o cálculo dessas riquezas geradas do produto final. E todos esses são indicadores muito importantes para avaliar o nível de desenvolvimento de um país, em que um tempo em que nós vivemos, quase tudo é medido em números.